Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, num dia de acontecimentos inusitados e que nos faz ter algumas sensações diferentes. Uma sensação de divertimento e uma sensação de tristeza. Eu digo sensação de divertimento porque essas manifestações convocadas pelo presidente da República, pelos seus seguidores, as seitas que acompanham tudo aquilo que ele determina, nos relembra muito o conto de Machado de Assis, o Alienista, que eu recomendo, tem na internet, fácil, você baixa, só dá uma busca, porque o Bolsonaro está transformando o Brasil numa grande Itaguaí. Itaguaí era a cidade que o Machado de Assis usa para colocar o conto dele ali como sendo uma cidade onde quase toda a cidade acabou sendo internada. Todo mundo foi considerado meio doido, perturbado da cabeça, pelo Dr. Simão Bacamarte, que é o Bolsonaro nos dias de hoje. Então, quando a gente vê que a ficção está se convertendo em realidade aqui no nosso país, porque essas pessoas todas, elas são dignas da gente dar risada delas e da gente ter uma tristeza de ver essas pessoas se mobilizando como dementes. E a expressão demente, não sou eu só que estou utilizando. Hoje, a gente, quando vê essa coluna aqui do Jânio de Freitas, um jornalista muito conceituado, ele usa essa expressão para classificar, inclusive, o comportamento das entidades que deveriam estar protegendo o nosso país e que se comportam também como criaturas com algum tipo de demência. Diz ele aqui, os inúmeros protagonistas dessa situação maluca ou a impulsionam ou se mantêm na inércia dos dementes dopados de velhos hospícios. Ele está dizendo isso por conta do comportamento das instituições brasileiras diante dessas coisas aterradoras que a gente está vendo no cotidiano. E eu costumo dizer também que isso não está se dando por acaso. A gente não deve nutrir grandes ilusões em relação à Procuradoria-Geral da República, em relação ao Poder Judiciário, ao Congresso Nacional, porque todos fazem parte de uma estrutura que está devidamente azeitada para manter os interesses dos grandes grupos econômicos aqui no nosso país. Gente, sempre foi assim. Isso não é uma situação que está acontecendo só agora. Vamos lembrar que o Brasil teve a sua independência formal declarada em 1822. Em 1824, 2 anos depois, nós tivemos a nossa primeira Constituição brasileira, a Constituição no Império. Essa Constituição não aboliu a escravidão. A gente ficou livre de Portugal, mas manteve aqui dentro do nosso país uma grande desigualdade social, uma iniquidade. E tínhamos um poder judiciário. O poder judiciário aqui no nosso país se colocou contra a escravidão? Não. Eles mantinham a estrutura formal, a estrutura legal que foi criada pelos parlamentares, pelo poder constituído da época. No dia de hoje, acontece a mesma coisa. O Poder Judiciário não é um poder transformador, embora em algumas pautas eles se coloquem de forma mais progressista, né, em relação a direitos morais, vamos dizer assim, a união de pessoas do mesmo sexo, uma questão envolvendo o aborto de anencéfalos, enfim. Mas no plano econômico, o Poder Judiciário brasileiro ele está apoiando o governo Bolsonaro, na medida que ele não se conflita com o status quo, com o Bolsonaro, porque isso representa dar uma balanceada na questão econômica no nosso país, tirando Paulo Guedes, essa figura que muita gente chamava de posto Ipiranga, e hoje está parecendo um imposto Ipiranga, né? Um impostor. Nós estamos vendo essa situação aqui do Paulo Guedes, onde o Brasil não gera emprego, está acumulando desemprego uns atrás dos outros, em todas as áreas, não há um projeto de desenvolvimento da nossa nação e nós temos um grande estelionatário econômico conduzindo o nosso país. Um cara que faz um discurso por um lado e tem uma prática voltada para outro. Um homem preconceituoso e como hoje tem até a coluna do Bernardo Melo Franco, quando ele aborda essa questão, ele coloca aqui Guedes e o desemprego, ele está dizendo o seguinte, e eu concordo com ele, o Guedes, ele não é um economista
que virou bolsonarista. Ele é um bolsonarista, ele é um cara que trabalhou no governo Pinochet, no assassino, torturador, ladrão, corrupto, e veio para o Brasil se associar a Bolsonaro. Então, do ponto de vista ideológico, ele não tem distância nenhuma do Bolsonaro. E aí, por conta disso, ele de vez em quando solta essas frases preconceituosas dele contra empregadas domésticas, porteiros, filhos de porteiros, programas de pobres em universidades, ou de jovens em universidades. É um homem que faz um discurso para engabelar os incautos que ainda acreditam no Bolsonaro e que vão para essas ruas e que são dignos de pena nossa, ou de risadas, porque são as pessoas do hospício aqui do Simão Bacamarte. Gente, como eu disse a vocês, não é só o Poder Judiciário que tem ficado conivente com essas histórias todas, com essa conivência demencial. Os grandes veículos de comunicação também não querem que o Bolsonaro seja retirado do poder. Quando a gente vê, por exemplo, aquilo que eu denunciei ontem aqui no nosso papo, que é repercutido nas redes bolsonaristas, mas que os grandes jornais, os grandes telejornais não falaram uma linha, é porque há uma conivência, porque isso que o presidente está fazendo, fez ontem, é uma coisa extremamente grave. É o chefe do hospício falando coisas extremamente graves e isso não foi repercutido. Por que não é repercutido? Por que o Procurador-Geral da República não faz nada? E o Poder Judiciário que não se manifesta em relação a essa situação? E o presidente da Câmara, o presidente do Senado, eles não querem perturbar a lógica de entrega dos nossos direitos ou da manutenção da escravidão moderna. Eles não querem mexer nessa estrutura. Isso vai dar muito trabalho, mas é por isso que a gente está aqui, para levantar esse debate, conscientizar as pessoas. Vamos ver aqui no site desse bolsonarista como eles tratam dessa questão alucinógena, e se não for alucinógena, ela é um crime contra o Brasil, porque está falando de uma situação grave que foi salva pelo pastor JB, por conta de uma oração. Vamos repercutir aqui para quem não viu o nosso papo de ontem. Se você não viu, assista, porque tem coisas ali que vão nessa linha aqui. Vamos pegar só esse trechinho aqui, não tem a fala do Bolsonaro, é só a fala em off da apresentadora aqui. Vamos lá. Durante a cerimônia que marcou a certificação do Hospital do Câncer em Presidente Prudente, o presidente Jair Bolsonaro relatou um episódio que ocorreu esta manhã enquanto se dirigia à cidade. Bolsonaro disse que no avião conversou com parlamentares sobre 4 grandes problemas que o Brasil está sofrendo. O presidente nomeou 3 desses problemas: a pandemia, a crise hidrológica e a geada. Ao falar do 4º problema, Bolsonaro disse que não o revelaria porque dependeria de uma decisão bastante drástica. O presidente relatou que antes da partida, o bispo que o acompanhava fez uma oração e, na chegada, Bolsonaro recebeu uma mensagem de um de seus ministros relatando que o problema estava resolvido. O presidente falou sobre a importância da democracia e da participação popular, fazendo recomendações aos vereadores. Então, gente, vocês vejam que situação bizarra, situação patética, situação infame. E hoje o que a gente vê são essas pessoas indo para as ruas e a gente vê, por exemplo, uma manifestação lá em Brasília. As manifestações estão fiasco absoluto, porque as pessoas estão se dando conta do ridículo que elas estão passando uns dias atrás do outro. E estava lá o Ernesto Araújo, vocês vão ver aqui meia dúzia de gato pingado atrás, né? Ele também querendo o voto auditável. Vou pegar um trechinho aqui só para ilustrar. Cada pessoa tem o seu coração, tem os seus sentimentos, tudo isso convergindo para uma expectativa, né? Que é algo caríssimo no mundo, que é um... E aí, bom, enfim, é o conjunto de insanidade que vão se acumulando. Aí você vê o perfil das pessoas também, é aquela história, né? O Simão Bacamarte, ele teria um hospício recheado de criaturas inusitadas, né? Aqui deu uma sumida aqui no nosso vídeo, gente, mas não tem problema, no nosso programa aqui não é editado, né? Nosso programa aqui é direto. Mas apareceu aqui a criatura, a bela criatura aqui com chapéu de vaqueiro, ali no Distrito Federal também, falando para os bolsonaristas de uma maneira geral, o pessoal do hospício do Simão Bacamarte, né? E a gente só pode tratar essa situação, às vezes, ridicularizando. Aliás, a forma mais contundente de crítica é quando você usa o humor. E hoje tem uma coluna chamada O Sensacionalista, que é publicada em alguns jornais, muito interessante, né? Que provoca essas reflexões. Diz aqui uma das manchetes: com rejeição de 62%, Bolsonaro perderia para Lula, Ciro, Haddad, Mandetta, Dória, Satanás, Suzane von Richthofen, Valdemorte e um cone da SET, da Companhia de Engenharia de Tráfico.
Dizem eles aqui. Uma nova pesquisa eleitoral para o segundo turno de 2022 mostra que Bolsonaro só ganha eleição se concorrer sozinho contra a Constituição e com uma milícia armada de vice. Jair fez uma live durante a semana para apontar fraudes nas eleições, mas trouxe apenas provas de que deveria ter sido preso há muito tempo por ameaçar a democracia. Na live, o presidente perguntou quantos idiotas existem no Brasil. Segundo um especialista, depois do pico de 2018, o número de idiotas vem caindo bastante. Isso a gente pode ver até nas manifestações, né? A única coisa que não cai é o próprio Bolsonaro, porque Arthur Lira não deixa. O brasileiro não tem provas, mas tem convicção de que é Lira quem está levando vantagem para não impedir a destruição do Brasil. Aí tem uma outra também, sempre na base da crítica também, mais uma matériazinha aqui, sacaneando, brincando com Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro vai integrar CPI e já cobra por gato de luz, gás e TV a cabo na comissão. E aí eles vão detonando. Eu vou ver se eu consigo colocar algumas dessas partes aqui desse trecho, dessa coluna aqui para vocês, para compartilhar, para quem não conseguir entrar na internet. Os jornais, como eu tenho dito a vocês, não falaram nenhuma linha, nem os jornais na televisão, nem os jornais impressos. Eles falam aqui do Bolsonaro ontem, mas não falam dessa ameaça grotesca, desse pastor milagroso que salvou o Brasil, de uma hecatombe, de uma coisa muito mais grave do que a pandemia, do que a crise hidroenergética, que ele chama de hidrológica, né? E as geadas. Então tinha uma coisa muito grave que não foi revelada. Hoje, aqui na coluna do Merval Pereira, também tem um trecho muito interessante, ele chama o Show de Bolsonaro. Gente, eu coloco todas essas questões aqui para o debate porque são os formadores de opinião dos leitores desses veículos que circulam por determinados setores do nosso país. É importante a gente saber o que essas pessoas estão escrevendo, o que elas estão pensando sobre a realidade brasileira e o que há, de fato, de alguma intenção da gente mudar essas situações todas que estão acontecendo aqui no nosso país. E aí tem uma situação que eu queria comentar com vocês, paralelamente a tudo que está acontecendo, que é essa notícia aqui no Caderno Internacional do Estado de São Paulo. Uma notícia que poderia ser notícia sem muita importância para todos nós, né? Crises na América do Sul mudam o perfil de imigrantes que tentam ir para os Estados Unidos. Bom, a situação, ela poderia ser apenas uma informação jornalística se ela não tivesse no seu rodapé essa outra informação aqui, ó. Vamos ver se dá para vocês pegarem. Olha que interessante. Cresce o número de migrantes brasileiros viajando com a família. Total de pessoas em grupos familiares tentando entrar nos Estados Unidos este ano, ainda 2021, ainda faltam alguns meses para acabar, quase triplicou em relação a 2020. Então o Bolsonaro ele gosta muito de dizer que os venezuelanos estão saindo da Venezuela, que os argentinos estão querendo vir para o Brasil, mas os brasileiros estão rapando fora. Quem está podendo sair do Brasil está fazendo algum sacrifício e está tentando entrar ilegalmente. Esses aqui, gente, são números de pessoas que estão tentando entrar ilegais ou ilegalmente. O número é estratosférico. Nós temos aqui na matéria que nós tivemos só esse ano, foram barradas 18.948 pessoas, brasileiros, que estavam tentando entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Sem falar nas centenas de milhares de brasileiros que já vivem nos Estados Unidos, muitos que já partiram para lá no começo do governo Bolsonaro e agora estão vendo a realidade aqui no nosso país, estão tentando sair daqui de todo modo. Então, o Bolsonaro, quando ele fala de algum tipo de possibilidade dos nossos irmãos argentinos virem para o Brasil, quando ele faz uma leitura geopolítica do que o Brasil é um país maravilhoso em relação ao que está acontecendo nos outros lugares, isso é uma mentira deslavada para engabelar os trouxas que ainda acreditam nas falas demenciais do presidente da República, que, como eu tenho frisado o tempo todo para vocês aqui, não estão divorciadas de uma realidade econômica, onde todos os poderes, todos os grandes grupos querem manter o povo brasileiro nesse anestesiamento mental, nessa demência, nessa inércia de muitos grupos no nosso país, para que nós não percebamos
que esses grupos escravocratas de ontem continuam vivos, passaram o seu bastão espiritual para esses grupos que controlam o poder do nosso país, e é importante a gente estar levantando essas questões o tempo todo. O que eu acho muito engraçado é que ainda continuam a vir pessoas aqui para o nosso portal. Nosso outro vídeo teve muito comentário de bolsonarista aqui, mandando sapato. Mas só me resta aqui ter esse tipo de sentimento que eu quero compartilhar com vocês. A gente tem uma tristeza em relação ao que está acontecendo com essas pessoas, essa dominação demencial que elas estão sofrendo, e, por outro lado, a gente ter uma alegria, ter um divertimento de ver pessoas que estão sendo exploradas, estão sendo massacradas, estão sendo roubadas, e mesmo assim estão se divertindo. Elas se acham mais espertas, a última bolacha do pacote. Gente, eu vou ficar por aqui. Manifestação hoje, um fracasso absoluto, não vai ter o condão, não vai ter força para mover o voto de um deputado. Portanto, a demência de hoje, o grande fracasso demencial, vai fazer com que essa história do voto impresso ela vá para o ralo. Quais serão as próximas pautas dessa gente, nós não sabemos. Já que eles estão querendo retroceder a um período anterior, a gente voltar para trás para ter o voto impresso. Quando isso for derrotado, talvez eles queiram fazer manifestações contra o voto dos analfabetos, depois eles irão para as ruas contra o voto das mulheres, depois eles irão para as ruas para defender a volta da monarquia e talvez vão até para as ruas, eles irão para as ruas para fazer com que o Brasil não seja mais independente, que a gente volte a ser uma colônia de Portugal, para assim a gente virar um país com o pé dentro da Europa. Pelo menos muitas pessoas vão querer tirar um passaporte europeu. Quem sabe? A demência dessa gente não tem limites. E a gente aqui vai jogando essas questões com o nosso ponto de vista, que tem que carregar um pouco de humor, né, gente? Não dá para a gente tratar isso com tanto drama, apesar da situação ser muito triste aqui no nosso país. Eu fico por aqui, um grande abraço, obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Se você não está inscrito, se inscreva aqui, compartilhe os nossos vídeos e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente!